Olá, que bom estar começando o Vamos Juntas! Na nossa cultura, temos o triste hábito de encarar o envelhecimento como algo negativo. Já reparou que é comum associarmos a palavra velho ao que é feio, incapaz e até descartável? A discriminação contra a idade tem nome. O idadismo ou etarismo é um preconceito que precisa ser combatido, não só no mercado de trabalho, mas em todas as áreas. Envelhecer é um privilégio, gente. Mais uma etapa linda da vida com seus benefícios e desafios, como todas as outras. Hoje temos visto um movimento crescente de mulheres assumindo seus cabelos brancos, se reinventando depois dos 50, 60, 70, uma geração livre, feliz e cheia de vitalidade que cresce no nosso país. A cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Roda a vinheta. Sara Macarenco, nossa comentarista, vem pra cá. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. Mais uma vez. Mais uma vez juntas, e você já chega aí com dados importantes do IBGE sobre envelhecimento, né? Sim, sim. De acordo com o IBGE, o índice de brasileiros com mais de 30 anos bateu recorde em 2021, chegando a 56% do total da população. E a parcela da população com mais de 60 anos cresceu quase 40%. Então, o nosso país está envelhecendo. Por isso é muito pertinente a gente falar sobre esse assunto e por isso nós trouxemos especialistas, né, para esse bate-papo aqui. Tenho certeza que você vai gostar e aprender muito. Vamos chamar nossas convidadas? Vamos! Vem para cá a Maria do Carmo, que é ativista do movimento Stop Idadismo. Obrigada. Prazer te receber. Prazer. Obrigada. E vem para cá também Luciana Lessa, consultora executiva de recursos humanos da Medicínio. Beijo, Sandra. Prazer todo meu. Fiquem à vontade. É uma alegria realmente ter vocês aqui para falar desse assunto que eu acho importantíssimo a gente trazer isso, né, para mudar um pouco essa cultura do nosso país com relação ao envelhecimento. Mads, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento Stop Idadismo, que eu admiro muito, e fala um pouco sobre você, né? Se apresenta aí pra gente. Tá, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de vir novamente no programa falar um tema tão importante que é sobre o idadismo, né? O movimento Stop Idadismo começou na Espanha e depois o CEO José Carreira trouxe para Portugal, porque Portugal é um país que envelheceu muito, né? Tem muito disso. E aí ele conseguiu trazer para outros países, inclusive para o Brasil. No Brasil começou em 30 de abril de 2020, que eles começaram. Então é super importante a gente falar disso, né? Porque o que acontece? A gente tem sempre aquela ideia da pessoa idosa que ela é acabada, né? Então a gente vê, por exemplo, nas histórias de quadrinho, a velha, a bruxa, é sempre a mulher que é idosa. A idosa, né? Sempre a mulher idosa, é verdade. É a mulher idosa. Então, a gente vê N exemplos. E o idadismo começa com a gente. Nós somos idadistas em construção, porque a gente olha sempre primeiro a idade da pessoa para depois associar com as coisas. Só que isso está mudando, né? Está mudando completamente. Porque hoje, envelhecer é completamente diferente do que foi para os nossos avós, né? Então, e nós, os sêniores, né? Então, nós, os sêniores, queremos quebrar esse tabu do ageísmo, né? E da invisibilidade. Mostrar que a gente pode sim, né? E que a idade não nos define em nada. Pode ocupar um espaço, né? Pode. Faça o que quiser, E faz o que quiser. Eu sou empreendedora digital, então nós temos grupos, eu trabalho com os grupos, né? Então nós temos o grupo Envelhecer com Estilo, que hoje tem 350 mil pessoas, ele está em mais de 100 países. É como se fosse uma grande sala de visita, onde as pessoas contam as histórias dela. E quando a gente percebe que alguém pode empreender, por isso que nós criamos o Empreender com Estilo, a gente traz para as pessoas empreenderem também. Então, é uma voz. E no Facebook é onde está o maior número de pessoas com mais de 60 anos. Então, tudo isso é muito importante, né? Hoje, a Luciana vai falar sobre o etarismo no mercado de trabalho, que afeta muito a economia.
né? Então é tão engraçado porque as pessoas saem como se elas completam 50 anos, elas não têm mais competência, né? E aquilo que você falou, que cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos, então é para as pessoas prestarem atenção. São muitas pessoas. Por isso que eu até falei para você de colocar lá no descritivo do vídeo, porque aí as pessoas podem ver, porque isso daí é a nível de Brasil. E ele é atualizado cada 60 É segundos. um relógio, né? Como É o que mostra a longevidade, né? Então, o que que acontece? Mostra todo o Brasil, em todos os lugares. Tanto é que vocês vão ver no Espírito Santo quantas pessoas fizeram 50 anos. Muito legal. A gente vai deixar na descrição aí um link. E aí você clica e você vê, né? Aquilo é atualizado. É atualizado a cada 60 segundos, eles atualizam. Luciana, a gente estava falando, né, os dados do IBGE, quer dizer, o nosso país está envelhecendo e você é uma especialista nesse assunto, né? Tô estudando, né, Sandra? Estou fazendo mestrado nessa área. Eu atuo numa empresa que é voltada para o idoso. E o que a gente percebe é que realmente é um cenário de oportunidades, na verdade, porque a pirâmide brasileira está se invertendo. A gente começa a caminhar como os idosos aí da Europa, mas a gente ainda não tem um ambiente, seja culturalmente ou em todos os aspectos, na verdade, preparados para receber essas pessoas. Então, seja no segmento de saúde, como eu atuo, ou como eu atuo, ou outros, a gente percebe ainda muito preconceito etário, e isso impacta até no resultado das empresas, porque se você constrói um ambiente intergeracional, você consegue aumentar, ampliar a perspectiva de inovação, porque você tem um equilíbrio entre a criação e a consolidação de uma nova ideia, por exemplo, e você consegue gerar um equilíbrio no ambiente, né, no mercado brasileiro, porque, como a Madis disse, não é só empreendendo que a gente vai chegar a esse equilíbrio. Então, as empresas vão precisar se abrir e olhar de uma forma diferente, ter políticas, não só públicas, mas também das organizações que acolham de uma forma diferente esse público. A gente já tem visto, né? Como nós estávamos comentando aqui no supermercado. Pessoas mais idosas. E o quanto isso é importante, são pessoas que estão completamente ativas e que precisam estar inseridas no mercado de trabalho, né? Você tem dados, inclusive, né, sobre esse assunto da importância de ter o idoso no mercado de trabalho. O que a gente percebe em estudos é que as empresas começam a se interessar por esse assunto, mas poucas têm ainda políticas estruturadas para analisar qual que é o público, né, qual que é a idade do público interno, como que a gente extrai o melhor, porque você precisa não só trazer para dentro da empresa, você precisa permitir a intergeracionalidade, a conexão do jovem com o maduro para que isso gere um resultado diferente. Então, esse é um caminho ainda que está em construção. Porque é difícil, mas as pessoas têm que ter essa percepção, né? Quão é importante você ter uma pessoa com idade diferente dentro do teu ambiente de trabalho. E é isso que as pessoas têm essa dificuldade de enxergar isso, né? Porque são mais comprometidos? Muito mais, em todas as questões, né? Principalmente quando você vê uma pessoa, eu falo isso da experiência que eu tinha da área de saúde, quando eu fui gestora. Quando você coloca uma pessoa com mais idade, normalmente ela não falta na recepção no fim de semana. Mas a jovem falta, porque vai em baile, vai em coisa. Então, a gente vê essa preocupação, que é super importante. E quando você vê que as pessoas vão para o empreendedorismo, é porque elas não têm opção. Mas aí, para você ir para o empreendedorismo, você tem que ter talento e habilidade. E aonde? Porque no empreendedorismo não tem limite de idade. Você tem sucesso porque você faz. Então, é essa a diferença. Só que é isso que a Luciana falou. Não vai adiantar o pessoal ir todo mundo para o empreendedorismo, né? Tem que ter pessoas em alguns lugares, né, exercendo algumas atividades. E a gente vê que tem muita gente que está com problema de depressão porque foram demitidos da empresa, né? Se acham incapazes, né? Se acham... eu já atendi uma pessoa que ela tinha perdido, ele era um representante, tinha perdido. Chegou numa certa idade, ele perdeu aquilo que ele tinha e realmente ele entrou num processo de depressão, tipo assim, então eu não sou bom para mais nada. E aí a gente, né, num processo, eu trabalho como coach, e a gente fez um processo e eu falei, não, vamos olhar diferente,
e foi uma outra história que ele construiu para ele mesmo. Isso aí. Chega numa certa idade e a pessoa acaba achando que ela não tinha, como ela foi mandada embora, né, demitida, ela achou assim, então eu não sirvo mais. É realmente isso. E foi um processo de reversão. E hoje ele está muito melhor do que ele se ele estivesse lá. Porque as pessoas têm que reinventar a vida, né? Então elas chegam, elas vão ter que reinventar. Então por isso que tudo isso é muito importante, para você mostrar que você pode sim, né? E pode mudar, né? A gente tem que falar mais desse assunto, até para que os jovens comecem a enxergar o envelhecimento como algo positivo e não negativo, e ter um olhar diferenciado. Tem várias situações, né? Eu lembrei de uma aqui, de uma mulher que eu entrevistei, e ela disse que ela estava indo viajar, ela ia viajar sozinha, e ela foi no aeroporto com a filha. E que lá no guichê, o atendente não olhava para ela, só olhava para a filha, conversava com a filha como se ela fosse invisível. E ela tinha perfeitas condições de viajar sozinha, né? Não tinha nenhum problema de saúde, nem físico, nem mental, estava ótima, mas ela se sentiu ali invisível. E muitas vezes os idosos se sentem dessa forma. Você lembra, Maris, assim, de mais situações que eu acho interessante a gente chamar a atenção, porque já está tão incutido na nossa cultura esse preconceito da gente não querer envelhecer, da gente ter medo de envelhecer, da gente ficar fazer mais na busca pela juventude, todos os cremes anti-envelhecimento. Já começa com o nome, né, do creme. Anti-menos quer dizer, é o nome do creme. Gente, a gente precisa mudar o envelhecimento. Tem muitos idosos que sustentam famílias, né? Então, quando a gente fala de que alguém está num lugar de tutela, né, incapaz, na verdade, é um grande engano, porque na população brasileira a gente tem grandes, não só empreendedores, mas pessoas, por exemplo, no plano que eu atuo, muitas vezes o idoso ali não só sustenta o neto, filhos, né? Então, esse cenário mudou muito, né? Essa visão do idoso que a gente tinha já está ultrapassada. A gente precisa atualizar aquela figurinha lá do emoticon do WhatsApp, das redes sociais, que ela já não é tão realista. E é verdade, porque recentemente, foi sábado, o Luiz Calda, ele estava cantando, né, no trio elétrico dele e tudo, aí o cara falou para ele assim, ô seu velho, ele parou toda a música e falou, velho não é doença. Eu quero que você, quando tiver a minha idade de 60 anos, você tenha a mesma energia do que eu. Uau. Né? Porque você vê que os próprios artistas estão dando essa voz, né? Para mostrar que não existe isso mesmo. Então existe essa preocupação, mas só assim, nós somos um país que olha muito a parte da juventude. Então valoriza demais. É só como se só o jovem pudesse, né, realizar. Mas você vê, por exemplo, a Miriam Goldenberg, ela fala muito, né, de velhofobia. E ela mostra muito isso daí. Velhofobia, que é o termo que ela usa. Porque tem, ela já viu, tem três senhoras que chamam a voz da razão. Não sei se vocês já viram. Engraçadíssimas. Elas falam, 80, 82, né? 85 anos. Então elas são super conhecidas na internet. E elas dão conselhos também. Então tudo isso está crescendo. Está mostrando que você pode sim, né? Só que depende muito da desconstrução que a gente tem em relação ao idadismo. Que começa na juventude, né? Então, por que é importante, por exemplo, nas empresas, a gente ter os programas de intergeracionalidade? Comprovadamente, os países como o Canadá, que fizeram pesquisas como essa, mostraram que a visão do jovem sobre o maduro muda completamente quando ele começa a ter essa convivência. Então, a gente se abre para uma outra forma que não é dessa tutela, do incapaz, né, de todos esses rótulos aí que hoje estão na nossa sociedade. Mesmo as atrizes de Hollywood têm mostrado isso, né? A própria rainha, né? Quando foram perguntar para ela de idade, ela falou, olha, eu não posso falar porque eu não tenho essa idade. Eu não vivi dessa idade, né? Quer dizer, ela mostrou isso. Então é isso, é essa preocupação que você tem que fazer. E eu acho que é muito importante essa roda de conversa que nós estamos aqui, mostrar para o pessoal que o público pode sim, né? E a gente pode mudar essas coisas, né? Envelhecer bem, né? Envelhecer ativamente. Porque eu acho que quanto mais você é ativo, mais você se sente bem. Você tem que envelhecer para bem viver. Cuidar da saúde.
E você vê que, eu vejo lá, pelo menos lá no grupo, as pessoas têm essa preocupação, sabe? De estar bem, tudo isso. Mas você encontra muitas pessoas que ainda não aceitam, né? Mas se você for no TikTok, tem mulheres lá, né? Ai, como tem, né? Fazendo, acontecendo, mostrando que podem sim, né? O preconceito, muitas vezes, começa dentro da gente. Sim. A gente tem que ter esse olhar para nós mesmos, porque nós mulheres, quantas vezes a gente fala assim, já passei da idade. Sim. Como assim passei da idade? Isso já vem incutido na nossa mente, acho que desde a infância, né? Que chegou num momento que você já não pode mais fazer certa coisa. Para fazer coisa. Não pode vestir certo tipo de roupa. Não pode. Tem termo. Gente. Tem um termo até, Sandra, que agora eu não vou me recordar, mas que fala de um elogio disfarçado de uma crítica, né? Nossa, você tem 70 anos e está tão bem, na verdade. São isso, né? Incutido que numa certa idade já não se tem beleza. Então, você não parece a idade que tem, né? Não parece a idade que tem. Parece a idade que tem muito isso. Né? Mas você, por quê? Né? Qual o seu problema? Como é que você enxerga isso da idade, né? Então, existem muitos termos etaristas, né? Que é comum. Não, Maris, vai falando pra gente. Olha, por exemplo, o que aconteceu? Uma senhora foi comprar roupa de ginástica, ela é magrinha, tudo, ela chegou na loja, a moça falou para ela, não, a senhora não pode testar, você tem que usar camisetona, não pode ser. Aí ela estava escolhendo óculos diversos, não vai ficar bom, né, senhora? Tem que ser óculos mais sérios. Então você vê muito, até a Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, ela criou um glossário falando sobre tudo isso, sobre todas essas palavras idadistas mesmo que tem, porque às vezes a pessoa perde cliente por causa disso, porque não sabe abordar. Então é muito grave isso daí. Então eu acho assim que é todo dia você ensinando, né, mostrando para as pessoas. Agora eu acho assim, na parte de empreendedorismo, é por isso que as pessoas acabam ficando. Quando teve a pandemia, muitos netos colocaram uma avó que fazia bolo, tudo isso, e ela cresceu dentro da internet. Estourou na internet, estourou da voz, é verdade. Então, o que aconteceu? Então, é aquele olhar, porque na parte, quando teve a Covid e tudo isso, o velho foi muito ridicularizado, né? Não podia fazer uma opção de coisa. Sofreu muito. Ele foi meio que enclausurado. Isolado. Foi isolado mesmo. E aí você viu que depois, com tudo isso, as pessoas começaram a ter um olhar diferente, né? Então, é isso que é importante, você está sempre falando, sempre orientando. Porque a gente pode, né? Pode tudo, né? É o que talvez precise ser percebido, que a gente estava falando da economia prateada, né? Que é justamente esse público, é que quando a economia prateada, não é? Adorei. Quando a gente começa a olhar com um olhar específico para esse público, quantas pessoas precisam de um atendimento melhor? Quantas pessoas precisam de tantos produtos específicos e que ninguém está fazendo isso. Na empresa que eu atuo, por exemplo, a gente tem o papel de um hostess, né, que é um recepcionista, justamente, que é 49+, justamente para já ter essa empatia, esse acolhimento, assim como no atendimento também telefônico. Então, esse movimento de ter um hospital geriátrico exclusivo, programas para trabalhar, né? A saúde da Med Senior é muito bacana. Constrói um ambiente específico para esse público e talvez essa oportunidade para todos os segmentos, né, do mercado aí para avançar. Porque a gente percebe assim, elas querem roupa, elas querem calçados diferentes, tudo isso. Existe uma coisa que é tão fácil que você, como empreendedora, você pode indicar, é a pessoa que faz maquiagem para pele madura. Verdade. Entendeu? Pele madura. Temos uma maquiadora aqui nos bastidores, ó. Então, o público é muito grande e não tem ninguém que se especializa nisso. Então, a pessoa que tem esse olhar, ela vai ganhar dinheiro, sim. Vai ganhar. Entendeu? Porque o público 60+, ele é um público muito fiel. Então, se ele gosta do produto... ele gosta mesmo. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe, assim, na minha casa, não moro na casa da minha mãe. Mas a minha mãe é desse aí, é público fiel. Se ela comprar uma marca e ela gostar, não adianta se oferecer outra, porque aquela ali é realmente isso, né? Outro dia a gente estava conversando. Ela compra, ela gosta, ela indica aquele, só aquele que é o... E é um público fiel nesse sentido. Ele é nesse sentido, Então, você tem muitas coisas que você pode empreender para o lado do público 60+, porque a economia prateada que a gente fala é o pessoal que tem o dinheiro mesmo, né? Porque que ele já trabalhou
E aí O agora... mercado precisa ter esse olhar. Olha, Chega de modelos jovens, magérrimas, chega, né, assim, de propagandas, a gente só vê aquele rostinho, né, de jovem. A gente quer se enxergar, eu acho que todas as idades precisam se enxergar. E o mercado precisa ter esse olhar, até mesmo para poder sobreviver, né? Porque, como nós vimos aí, o país está envelhecendo. né? A diversidade é um tema muito abordado, mas o etarismo ainda não é um tema tão preocupante, né? As questões de raça, de gênero estão mais discutidas, mais amadurecidas, mas na questão da idade, que é o nosso ponto, E é o que tá onde a gente está caminhando, a gente que é o que está acontecendo, né? Cada 20 segundos uma pessoa faz 50 anos, então 10 anos passam rápido, daqui a pouco ela tem 60. E as startups também de empreendedores que são maduros são as que, comprovadamente, por estudos acadêmicos, são as que têm maior sucesso. Então, olha que interessante. Quebra o rótulo aí. Quando a gente fala em startup, vem logo a questão do jovem. E quer dizer, já é comprovado que tem pessoas mais velhas, são que já têm experiência, com experiência aí conseguem. Porque você traz todo o conhecimento que você tem, né? Então, às vezes, as pessoas querem anular isso, então você tem aquele conhecimento. Então, é isso que acontece. Mas é bem interessante esse assunto, eu acho que a gente tem que debater bastante, porque está mudando tudo, né? Então, todo mundo, eu falo assim, quando eu converso com as pessoas, eu falo, ó, acredite em você e no seu potencial. Você não imagina do que você é capaz. Tem idade, não tem idade. Isso, tem tal idade, não é para mim mais. Tem uma frase que eu gosto que fala, eu não tenho idade, eu tenho vida. Sim. E é isso, né? Se a gente se preocupar quantos anos eu tenho, de acordo com a minha idade, o que eu posso fazer? Tem que a gente fala que é cheio de idade, né? Ou sem idade. Tem grupos que trabalham esse ativismo, porque a gente vê o envelhecimento no Brasil como uma curva de decadência, né? E quando, na verdade, a gente pode ver como os movimentos, por exemplo, tem algumas academias, Harvard, que tem estudos sobre florescimento, né? Então, você está deixando ali um legado, tem algo que você já conquistou de maturidade, de experiência, que tem muito a contribuir, seja como mentor ou empreendedor de sucesso, e que a gente está desperdiçando na nossa economia, né? Com certeza. E com relação, gente, aos serviços públicos, a gente vê uma diferença muito grande, né, nos países desenvolvidos para o nosso país. Qual é o olhar de vocês, né, sobre essa questão? Vocês têm, dentro desses movimentos aí, dentro do top da Disney, reivindicado, né, um olhar dos países vai falar dos 3 pilares, né, Márcia? Então, porque quando nós estamos na década do envelhecimento saudável, que começou em 2020 e vai até 2030. Entre eles, os pilares que tem, principalmente a política pública, né? Que a nossa esperança agora, que o Alexandre Silva foi para lá, que ele é uma pessoa que estuda o envelhecimento, que ele está em Brasília, né? Então, tudo isso, nós estamos esperançosos que as coisas vão mudar, né? Porque dentro da década do envelhecimento, os pilares que eles têm é educação, saúde, né? E também a parte de políticas públicas. Mas o mais importante, quando você pega isso, que foi feito pela ONU, a primeira coisa que parece é sobre idadismo, mostrando como isso afeta as pessoas e como isso traz muita depressão para as pessoas, porque quando elas sentem que elas são rejeitadas por causa da idade, então começa a criar toda aquela parte de se sente mal, né? Você vê, o que acontece? Tem muita gente que vai atrás de botox, tudo. Você viu a própria Madonna, né? Que foi ridicularizada essa semana, faz acho que uns 10 dias, né? Quer dizer, todo mundo esqueceu do que ela cantou porque ela quis colocar tanto botox que acabou acontecendo deformando ali, né? Deformando. Então você vê o desespero de você ter a eterna juventude, né? Por envelhecer. Não querer É triste isso, né? Gente, você não aceitar essa coisa que é tão natural, né? A autoaceitação. É, a Xuxa mesmo, a Xuxa está aceitando a idade dela e ela diz que ela recebe muita crítica porque ela não faz botox, porque ela não faz as coisas, né? Porque é uma exigência que as pessoas querem que você continue jovem. É igual essa questão dos cabelos brancos. Tô vendo você aí com seus cabelos naturais. Gente, deve ser uma liberdade, né? Sim, com certeza. E você vê que tem muita gente, né, deixando o cabelo branco. Mas tem um texto lá também que fala que isso é uma escolha que as mulheres principalmente têm que fazer entre a autenticidade
e a percepção de performance, de que você é competente. Existe um estigma de que aquela pessoa que deixou esse processo acontecer naturalmente, pelos estudos acadêmicos, de que ela esteja menos competente. Então, a mulher, principalmente, tem que fazer essa escolha difícil muitas vezes. Tem uma apresentadora aí fora do país que foi demitida porque deixou os cabelos brancos. Claro que ela foi demitida com outro argumento, né? Sim, Mas ninguém vai falar, né? mas isso é uma verdade mesmo. Então, é tudo isso, essa pressão, né, que você sofre. Por isso que a gente sempre fala que a gente é idadista em construção, né? Em construção, porque é uma construção, porque realmente, né, você olha, né, e será, mas por que ela não quer deixar o cabelo branco, né? E realmente é se permitir isso. Depende, como a Luciana falou, depende muito de você aceitar. Porque aí se você vai pelos outros e faz, depois você se frustra também. Então, tudo, eu acho assim, que o pessoal com mais de 50 anos, ela tem que ter a liberdade de escolha. É fundamental, Tem né? outro ponto também que é interessante, que os estudos mostram que quando você cruza algumas questões como gênero, idade, origem social, você tem, quem chama gate, né, que fala justamente isso, que você tem dupla, tripla, às vezes até mais, né, de potencial de exclusão. Então, né, a Madis, por exemplo, que assumiu os cabelos brancos e é mulher, com certeza ela já enfrenta um desafio maior do que outros, né, como um homem fazendo o mesmo processo. E assim por diante. Então, é importante também a gente ter uma rede de apoio, porque a vivência desse processo para cada um é diferente. Né? Uma coisa que eles discutem muito é a sexualidade na terceira idade. Porque as pessoas acham que depois que você passa dos 60 anos, você não tem mais direito de amar, né? E que você ama em qualquer idade, né? Com certeza. Então, isso daí também é uma coisa que se fala muito, né? Porque as pessoas... eu vi outro dia um estudo também que diz que as pessoas ficam mais assustadas quando a pessoa vai na médica e ela fala, olha, tem 70 anos, né? Tem um namorado aí, diz que a médica olha assim. Então, o profissional de saúde também... A preparação. Tem que ter a preparação, né? Porque ele também fica meio assim assustado, porque como as pessoas estão em outra coisa, fazendo tudo, ele se assusta. Como que ela ainda namora? Como faz as coisas, né? Por isso que é importante falar, né? Sim. Eu acho que com certeza esse bate-papo aqui vai ter uma repercussão bem grande, porque não é um assunto comum e não é falado. Não. Se você falar, você pegar uma revista ou mesmo notícias que não é muito falado, essa apresentação, isso aí, e quanto isso é importante. Muito importante. Olha, com esse movimento do Stop Idadismo, eu fiquei encantada, porque, né, já quantos anos como jornalista, e eu não tinha ainda ouvido falar do etarismo, do idadismo, e eu sei que assim como eu não tinha ouvido, milhares de pessoas precisam se inteirar desse assunto, porque, gente, se você não ficar velho, você vai morrer cedo. Com certeza. Todos nós, vocês têm que se engajar nesse movimento, né? E uma coisa importante, Sandra, para a gente falar aqui, que o estado do Espírito Santo, eu falo para você em questão de Vitória, eu sou de São Paulo, né? E a gente acha que as coisas acontecem no Rio e São Paulo. Só que vocês têm programas lindíssimos para o público 60 a mais, né? A inclusão digital que tem a prefeitura, né? A parte que vocês têm os exercícios, tudo isso que vocês fazem. Tem a parte que outro dia eu fiquei admirada de ver aquele ônibus cor-de-rosa, né? Que eles fazem tudo sobre a violência da mulher, mas também sobre a violência do idoso. Então, tem muitas coisas. Na época da pandemia, teve o canal do YouTube, que era Idoso.Vitória. Tinha mais de 100 vídeos. Então, às vezes, você não valoriza tudo isso que tem dentro do teu estado, que tem esse olhar. Então, vocês têm muitos trabalhos que é voltado para o público 60 a mais, super importante. A própria Universidade da Terceira Idade é muito importante. Isso em São Paulo é mais presente, né? Porque a minha sogra, eu lembro que ela fez uma faculdade na terceira idade. E ela fala com maior orgulho, assim. Então tem, e você vê muito aqui do Espírito Santo, você vê muita coisa. Porque quando eu vou visitar os lugares, eu olho. Mas o Espírito Santo tem muita coisa legal. Tem coisas em outros, desculpa. Não, pode falar. Tem até em outros estados, né, a questão
da moradia, que a Madis eu aprendo muito com ela, então ela vai. Eu acho que eu já comentei com vocês também, né? Lá da Pessoa. de João Pessoa, da Paraíba. É os condomínios Cidade Madura. Olha que bacana isso, gente. Eles têm 8 condomínios que estão 20 casas, cada casa tem 60 metros quadrados. Do governo. É do governo. Quer dizer, o idoso tem a sua casa, né? Então ele tem que ganhar até 2 salários mínimos. Então ele mora, ele tem que ter saúde, tudo, porque ele participa também, vai nas unidades que tem para fazer exercício, tudo isso, né? E também fazem parte de artesanato, entendeu? E eles pagam R$50 para ajuda do governo, mas eles têm horta comunitária, eles têm rendário. Uma vida ativa, né, em torno de tudo isso. Então é muito importante. Você vê, eles deram exemplo, né? Eles têm 8 lá e você nunca tinha ouvido falar. E aí o governador de Curitiba foi até lá e já construiu 2 em Curitiba. Muito bom. São essas iniciativas que a gente precisa falar, né, para inspirar outros estados para isso ir crescendo. Para a gente encerrar, tem tantas coisas para falar desse assunto, né? A gíria, né, que os jovens usam muito, já está até ficando ultrapassada agora, mas de falar velho. Não sei o que lá, velho. O que vocês acham sobre isso? Bom, velho é lixo, né? Então é porque você não liga mais, mas existe muita gente velha com 18 anos, né? Exatamente. Então você tem que olhar isso aí. Tem muito idoso que tem esperança que vai mudar as coisas, né? Mas o velho é sempre desprezível, né? Quando as pessoas chamam. Porque eles sempre falam, vai para lá, velho, vai para lá, velho, né? Então é uma coisa desprezível. Então é uma coisa que você não pode usar, né? Eu até comentei com a Sandra, mandei para ela o material, que na pesquisa a gente traz aquela frase, né, do Looney Tunes, o que há, velhinho? Né, que já tanto tempo tem e que a gente até hoje, né, trata isso com naturalidade. A gente não percebia esse preconceito nessa frase. A gente falava como se fosse natural. Né? E eu tenho o prazer de conviver com um empreendedor, um CEO, que ele fundou a startup, ele fala que é a startup dos coroas, né? Que é só um grupo entre ele e os amigos da cidade, então não tem mesmo esse limite, né? Ele nos inspira diariamente, assim como a Madis e tantos outros. Aprendo com ela de marketing social, de dadismo. Então a gente tem que estar aberto mesmo para aprender, né? Com quem tem tanto a trocar. Eu estou também nesse processo da minha VS, né? Então cada um de nós tem que aprender a lidar com essa nova realidade. Meninas, nosso tempo está acabando. Queria que vocês encerrassem aí, dando o último recado, o que vocês acham importante aí deixar para a gente finalizar esse assunto. O que eu posso dizer é acredite em você. A idade não te define em nenhum momento. Não define mesmo, né? A única coisa que te define é a carteira de identidade, que mostra a sua idade, né? Mas a idade não te define. E você pode sim, pode tudo. Acredite. Nunca diga, nossa, eu não tenho idade mais para isso. Não existe. Não existe mesmo. Você é um grande exemplo disso. Isso aí. Inspiradora. Eu acho que é o mesmo caminho, né? Quanto mais a gente se abre para o aprendizado, se abre para cuidar da nossa saúde, a gente está fazendo um processo de envelhecimento, de bem envelhecer, que é bonito, né? E que a gente vai se orgulhar dessa trajetória. Então, não tem por que a gente impedir ou mascarar esse processo. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Amei esse bate-papo, né, Jussara? Nossa, muito bacana. Você está em casa, nos ouvindo. Compartilhe esse vídeo. Envie aí para várias pessoas. Traga esse assunto para dentro da sua casa, com seus filhos, né, com as pessoas ao seu redor, porque a gente precisa falar desse assunto. Envelhecer, gente, é privilégio. Privilégio, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá e a gente precisa envelhecer com qualidade de vida, sendo bem aceitos, sabendo que é mais uma etapa da vida, como eu disse lá no início, que tem sim os seus problemas, como tem os seus benefícios, e a gente tem que lidar, né? Em todas as fases a gente tem isso daí. Muito obrigada mais uma vez. Vamos encerrar então? Vamos olhar para lá e falar 1, 2, 3 e vamos juntas! Tchau, tchau!